Ingratidão misteriosa. Vejam o que está em Ezequiel, capítulo 28, verso 16. O ser mais ingrato, misteriosamente ingrato, um anjo. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Do meio das pedras fulgurantes, da própria Shekinah, da presença de Deus, foi expulso o anjo querubim, o anjo Lúcifer, aquele que deveria ser o guardião da lei, dos mandamentos, das pedras fulgurantes, do trono de Deus. Agora era ele o ingrato. Estava ele justamente se transformando de anjo querubim no diabo. A ingratidão faz de nós todos seguidores dos seus passos. Eu repito, por meio do seu amplo comércio. Mas a palavra que está lá no hebraico, traduzida como comércio, ela pode também ser traduzida por merchandise, até parecido com fake news, ou com alguma coisa tipo fofocas, influências. Ali se estava fazendo um grande trabalho político de Lúcifer contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso. Isaías, capítulo 59, verso 2, nos descreve: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Agora Satanás se coloca numa posição distante de Deus. Ele foi o primeiro pecador, e o pecado tem essa consequência, separa de Deus. Ele estava cada vez mais distante do Criador por seus gestos, atos, ações, fofocas, intrigas que ele provocava no céu. Vejam então, suas maldades levam a pecados que escondem você de Deus. Agora nós vamos então seguindo o caminho do pecado e do pecador, como se distanciando de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 8. O homem ouviu a voz da serpente: certamente não morrerás, e comeu do fruto que não lhe era permitido comer. Não toque nesse fruto, porque certamente morrerás, disse Deus. Mas Satanás disse: certamente não morrerás. A intriga continua, a fofoca continua, o mistério do mal vai se ampliando e alcança o coração do homem. E então agora ele experimenta o que nós lemos agora há pouco, que são os vossos pecados, as vossas maldades que fazem separação entre vocês e Deus. E aqui nós vemos a consequência. Ouvindo o homem e essa mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Ali estava Adão e Eva, escondidos, fabricando roupas para taparem a destituição da glória de Deus, a vergonha do pecado, da nudez. Estavam diante do Criador como pecadores. Diferente de Satanás, que se opôs em rebelião direta, eles se escondem como uma forma de ingratidão também. E agora, escondidos, eles tentam tapear o próprio Salvador, vestindo-se de roupas de folhas. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E segue-se o diálogo do Redentor, do Salvador, com aquele que foi ingrato, assim como Satanás. Em Gênesis 3, verso 24, vamos adiante. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Assim, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E o homem agora experimentava as consequências do seu pecado. Estava diante da morte. Já podia perceber as folhas das árvores caindo, os primeiros animais sofrendo as pestilências, as doenças, os cardos, os espinhos, os abrolhos começavam a aparecer, e a consequência era a dor, e trabalho e suor, e o mundo que era um paraíso, e o paraíso que era a excelência da criação de Deus, começava agora a ser contaminado pelo pecado. A serpente rastejante não dava mais paz, ferindo o calcanhar, mas a promessa do nosso Deus foi: esmagarei a cabeça do diabo, a serpente será esmagada, a vitória vem. E é por isso que passo a ler agora, lá em Salmos capítulo 90, versos 10 e 12. Aqui nós temos: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto,
São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós precisamos tornar a alcançar sabedoria para estarmos de novo diante da graça de Deus. Porque o caminho de Deus, Deus é o princípio da sabedoria. Sem ele, a estultícia acampa em redor. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10. Houve então guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. E agora, então, nós vemos a consequência. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi lançada fora o acusador. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. A guerra nos céus teve um sucesso aparente de Satanás, mas o retorno da graça, da glória, foi a vitória de Cristo por nós. Veja a história do mal contada por Ezequiel no capítulo 28, versos 1 a 10. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, diga ao governante de Tiro. E agora nós temos que aprender que a Bíblia usa no livro de Ezequiel expressões históricas se referindo ao rei de Tiro, que era um profeta ali, o rei de Tiro, que era um profeta, era um rei ali na região da Medo-Pérsia, na Fenícia, e então Tiro, como rei, também sacerdote, começou a se engrandecer e entendeu que ele era um deus. E a repreensão histórica veio na palavra de Ezequiel, mas prefigurava também uma expressão da luta de Deus com o próprio Satanás. Tiro, aquele tirano que se achava grande, porque a Fenícia era um país que tinha um porto muito próspero, o comércio era muito amplo, e agora então, nas suas palavras, ele se entendeu superior a todos e merecedor de prosperidade, e merecedor de ser um título de Deus. E agora, ele como Lúcifer são repreendidos, então, num tema paradoxal, numa forma de, então, condenar, não apenas historicamente, mas também servindo de paralelo para o que temos agora. Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Agora Tiro, então, expressa a figura do próprio diabo. O diabo, então, você não é Deus, você é criatura. Mediante a sua sabedoria, o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata dos seus tesouros. Por isso, a sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Assim foi que Satanás começou a fazer politicagem nos céus contra Deus, ingrato. A criatura se rebelando contra o Criador. Aquele que recebia a vida e todas as bênçãos, aquele que era rodeado de pedras preciosas e de ouro, coisas da criação de Deus, de uma beleza, de encanto, de sabedoria, se achou agora para querer ser igual ou superior a Deus. Por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra vocês das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e transpassarão o esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Você dirá então: eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos na mão dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. E continua: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, e erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor, soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda.
Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Assim como para Satanás tudo no céu era o paraíso, para nós também aqui na terra tudo era o paraíso no jardim do Éden. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Também ao homem foi dito: dominai sobre a terra. Então nós somos também guardiões do planeta Terra, mas delegamos esse poder a Lúcifer quando nos entregamos aos seus comércios, aos seus argumentos, às suas falácias. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Veja como fecham os textos da Bíblia, Ezequiel com Isaías e com Apocalipse. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou, por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Era o querubim que deveria guardar os mandamentos, a palavra de Deus, foi aquele que se revelou um mistério, algo que não se pode compreender, tampouco explicar. Se pudéssemos compreender ou explicar, com certeza nós estaríamos justificando o pecado. Então, não haveria pecado, e sim explicação de atos que inculpariam o próprio Deus. Sobre isso, o grande conflito, livro escrito por Ellen White, na página 412, nos traz: é impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em sua relação com o mal fiquem plenamente evidentes. Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou ninguém de sua graça, nem houve alguma deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso e inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para sua existência deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que se encontra na palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. E a manifestação de um princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Assim, nós temos uma explicação que dá um cala-boca no ateísmo, que acusa Deus como originador do pecado, ou mesmo que colocaria Deus como um perverso. São formas que eu considero de ateísmo porque não conhecem ao Deus verdadeiro, desconhecem o Deus bondoso, amoroso, em que até os atos de justiça dele são atos de amor. Mas tornando então para o texto que estávamos lendo, verso 17, seu coração, ali então expulsaria o querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do esplendor da sua beleza. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu. No juízo final, os últimos eventos da história dessa terra, antes que venha o reino de Deus, fogo vai ser dentro do próprio Satanás ante a presença de Deus. O pecado não pode coexistir com a presença de Deus. E quando Deus e quando nosso Salvador aportarem a essa terra, Satanás é finalmente destruído, com ele e os maus. Porque o fogo do inferno, segundo Pedro, foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para nós. Mas aqueles que insistem em seguir nesse caminho vão tomar os lampejos do fogo que vem sobre eles. Então, reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. É o fim do mal. É o fim daqueles que se apartam de Deus. Porque Deus é vida, Deus é amor. Mas aqueles que se separam do amor de Deus e que praticam as obras da iniquidade estão de propósito seguindo a sina de Satanás. E veja o que diz o livro A Ciência do Bom Viver, página 158, também da lavra de Ellen White. Expresse gratidão pelas bênçãos que você possui. Mostre reconhecimento pela atenção que você recebe. Mantenha o coração cheio de preciosas promessas de Deus a fim de que você
possa tirar desse tesouro palavras que sejam um conforto e vigor para os outros. Isso o circundará de uma atmosfera que será benéfica e enobrecedora. Seja a sua aspiração beneficiar aqueles que o rodeiam, e você encontrará sempre a ocasião de ser útil, tanto aos membros da sua própria família, quanto aos outros. Você pratica as obras da justiça, as obras de Deus, e parece com Deus abençoa as pessoas e a si próprio. Pratica as obras do demônio e foge das pedras fulgurantes e vai para as pedras afogueadas que vão produzir um fogo interno, um dissabor de destruição eterna. Não seja um agente do mal. Siga a palavra de Deus. Curta, vê e entende. Siga essa programação. Você digita aí hashtag vê e entende, curte, compartilha e multiplica as bênçãos da palavra de Deus para aqueles a quem você ama, para que os outros possam entender o valor real da palavra de Deus. As mídias sociais reclamam que você multiplique isso curtindo e compartilhando, dando relevância à palavra de Deus em detrimento de outras tantas mensagens de Satanás que estão a poluir esse mundo da internet e a poluir o mundo do pecado. Vem comigo e vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, estamos entendendo e aprendendo da Tua obra, da Tua criação, da manutenção da nossa vida, dos Teus cuidados de redenção por nós, de compreendermos o surgimento do mal, mas se não compreendemos adequadamente isso, compreendemos com certeza que o Senhor porá fim a todo mal, porque o Senhor já pagou o mal na cruz, apagou o mal do nosso coração, as nossas práticas abomináveis na cruz, quando morreu em nosso lugar. Por isso te damos graça, louvor, muito agradecimentos, muito agradecidos estamos pela influência do Teu Santo Espírito na nossa vida e pela Sua palavra que comunicas a nós. Dá-nos a graça de estarmos contigo em Tua companhia, quando da salvação estejamos no Teu abrigo, sob Tuas asas, em nome de Jesus. Bênçãos a todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Amanhã vem, entende, para ver, curtir e compartilhar. Siga.